Deixa aí. Venturosa FM, o som pra você, Kirk vs Coke on Two Burns This Girl. Ainda lá, Ana Prado Cobaia. Agora são 10h54. Você está na melhor, você está aqui na Venturosa FM. Tá chegando o papo de domingo, nosso segundo papo já de hoje. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Transmitido de Venturosa, Pernambuco, para toda a região e todo o Brasil, ao vivo no domingo. Bom dia! Bom dia! Vai ter alguma música? Não. Tem alguma música? Olha assim, está tão calminho, né? Não demonstra. Se for fora tem, dentro mostra. Fora Tu tem alguma música para fazer com os profissionais? Pronto, ok. Pronto, tá bom, amor. Fica ligado aí já já e você participa. Tá bom? Beijo. Pessoal do Facebook, já estamos aqui com ele, Daniel Lima, com ela, Maria do Socorro Góes. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Você está aí com a gente na live, acompanha esse papo, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora lá. Agora são 10h55. Você está na Venturosa FM e esse é o nosso papo de domingo, hoje duplo. Por isso que teve esse atrasozinho no nosso horário, porque acabou sendo 2 papos de domingo em um domingo só. Agora nós vamos falar sobre um assunto que precisa ser abordado e está acontecendo cada vez mais. Suicídio. Pessoas que tiram a própria vida. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui no nosso programa ela que é psicóloga. Ela é formada em psicologia pela UPE, fez residência em saúde coletiva. Ela também é atuante na área clínica e no NASF. Eu estou falando de Maria do Socorro Góes. Bom dia, Maria do Socorro. Bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É uma temática bem importante e que agora está dando uma visibilidade a mais, né? Mas para começar, eu quero passar uns dados, né, epidemiológicos para a gente se situar. Sim. Né? O suicídio ele já é considerado pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública. Exato. Né, pela proporção que está tomando. Estima-se que mais de 800 mil pessoas se suicidam por ano, né, isso no mundo todo. Digamos que a cada 46 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. Isso é assustador. Alarmante, assustador, sem dúvida. Mais real. E a taxa maior de morte por suicídio está justamente nos jovens, né? Na idade produtiva, né? A faixa etária de 15 a 29 anos. É a segunda maior causa de morte. Meu Deus. Então é uma coisa muito séria que a gente, no decorrer do nosso papo, a gente vai falar mais e vai tentar entender pela visão do psicanalista, da psicóloga, né? Para tentar entender o que se passa na cabeça dessas pessoas e por que está aumentando tanto. E quem também participa do nosso bate-papo hoje é o nosso consultor de psicanálise, o psicanalista Daniel Lima. Bom dia, Daniel, mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro Hélio. Bom dia a todos. Bom dia, Maria do Socorro. É um tema bastante atual, né? Um tema que cada vez mais vem mobilizando a sociedade, né? Por conta de estar sendo tão divulgado, né? Era algo que acontecia, mas acontecia mais nos bastidores, digamos assim. Não era divulgado como hoje em dia nas redes sociais nós podemos ter acesso a tudo isso. Também não tinha tantas correntes, né, entre aspas, jogos que acabam difundindo esse suicídio, né? Hoje em dia teve aí a Baleia Azul, depois a Momo e assim vai. Então é um assunto que, apesar de complexo,
e estudado por diversas áreas, filosofia, tem o ponto de vista filosófico, o ponto de vista da psicanálise, o ponto de vista da psicologia, da medicina e assim vai. E hoje em dia todos esses saberes, né, estão se unindo para poder entender melhor o que se passa na mente humana, para chegar a essa atitude extremada. É verdade. São 10 horas e 59 minutos e esse assunto, ele ainda podemos dizer que se ele é tabu, precisa deixar de ser. Se ele é tabu para a família, necessita deixar de ser. Se ele é um assunto que ele é necessário ser discutido. Então, quando alguém fala em tirar a própria vida, muitas pessoas levam para a parte da fé e dizem que é falta de fé. Outra, é falta de Deus. Então, que falta é essa? A gente precisa compreender, a gente vai tentar aqui no nosso bate-papo hoje, tentar, né? Porque é muito difícil ter certeza do que é que está acontecendo na cabeça de uma pessoa, do ser humano. Mas a gente vai pelo menos tentar compreender. Como notar, como realmente identificar, essa é a palavra, Maria, identificar o que está passando na mente desses jovens, adolescentes às vezes, né? Porque o que está se tornando mais comum em todo o Brasil, comum que nunca deveria ser, é você ligar a TV, é você ligar o rádio, é você entrar num site de notícias, numa rede social e ver manchetes de que adolescente tira a própria vida, jovem tira a própria vida, né? Então, pessoas que tão jovens precisam, às vezes, de um apoio, de uma ajuda que não encontram e acabam fazendo isso, né? Maria, na visão da psicologia, quando uma pessoa tira a própria vida, necessariamente ela estaria com depressão? Pedro, boa pergunta, né? A depressão é o transtorno, né, psicopatológico mais associado, de fato, ao suicídio, né? Mas a gente tem outras condições, outros transtornos que também estão bem relacionados, como o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e o abuso de álcool e outras substâncias, né? Gente, eu quero ressaltar aqui que nenhum fator por si só, isoladamente, predispõe a pessoa, é um conjunto de fatores, né? Daniel falou aí, né? Tem fatores religiosos, tem fatores culturais, inclusive, né? Mas tem grupos de risco também. Isso. Eu falei dos jovens, né? Que é a segunda maior causa de morte no mundo, mas os nossos idosos também estão em risco, né? E o idoso, quando ele tenta o suicídio, geralmente é mais letal. Então, assim, de fato, acontece. Acontece, não é só a tentativa. Isso, pela fragilidade já, né? Do corpo, realmente. E a gente tem que estar atento. Eu não lembro mais como foi a sua pergunta. Não, a questão, necessariamente a pessoa, quando chega a tentar tirar a própria vida ou consegue, ela estaria necessariamente, na visão da psicologia, com depressão? Não com depressão, mas com algum transtorno, sim, psicopatológico, né? É o que dá sentido a toda a nossa conversa aqui. Sim. É que o suicídio, ele tem prevenção. 90% dos casos das pessoas que cometeram o suicídio, eles foram ou poderiam ter sido diagnosticados com algum transtorno mental, com alguma doença mental. E sendo feito isso, vamos dizer que é evitado isso, essa ação, né? 11 horas e 2 minutos. Daniel, quando a gente fala dessa questão do suicídio, como eu falei com Maria de Socorro, ela falando na área da psicologia, quando partimos para a psicanálise, a psicanálise vê também como a psicologia ou tem alguma diferença de quando chega a acontecer a pessoa tirar a própria vida? Ela estava com depressão? Como é que a psicanálise ela trabalha e vê o suicídio em si? O sujeito em si, ele está com algum sofrimento psíquico, né? Mas ainda que esteja com um sofrimento psíquico, a psicanálise ela vê como que este indivíduo ele está fantasiando a sua morte, né? Ele está fantasiando a morte. E tem um autor, o Cassorla, que ele diz que existem algumas fantasias, né? Algumas fantasias que esse sujeito acaba elaborando para a sua morte,
que é, primeiro, ele diz que é por meio da morte que haja um encontro de uma vida sem sofrimento. Então, o sujeito, na verdade, ele não quer tirar a própria vida, mas sim anular esse sofrimento, tirar esse sofrimento, né? Tirar essa angústia que está dentro. E por isso há também uma busca de um reencontro com uma figura muito importante para essa pessoa, de ter um reencontro com uma pessoa que está morta. No caso, se um ente querido acabou cometendo suicídio, né, isso pode reforçar ainda mais que esta pessoa também repita o mesmo exemplo para poder reencontrar esta pessoa querida, este ente importante. A segunda coisa que o Caçola vai dizer que pode ser também de caráter de agressividade, uma maneira de se vingar, né, um tipo de fantasia onde o sujeito se vê de uma maneira muito mais vingativa contra inimigos reais ou inimigos fantasiados. Isso pode até parecer estranho, mas é muito comum. Por exemplo, se existe um casal de namorado e aí uma das partes termina o namoro, né? Digamos que o rapaz termina o namoro, a menina às vezes acaba cometendo o suicídio, tem essa tentativa, né? Essa tentativa de morte para ferir esse namorado que a abandonou, porque ela acaba vendo como um ser deixada, como abandonada. E aí mais, né? A pessoa acaba cometendo porque desenvolve uma espécie de delírio de que vai poder ver o sofrimento do outro. Então, a terceira coisa que ele vai dizer, a terceira fantasia, é que é possível também surgir fantasias referentes a um sentimento de culpa. A pessoa acha que fez alguma coisa inadmissível, de que não é digna de perdão, né? O sujeito, ele vê sua morte como uma espécie de punição, de castigo. Isso pode estar relacionado também à melancolia, que seria a depressão, né? Isso pode estar relacionado à melancolia, onde o sujeito é identificado com o próprio objeto amado, que se sente culpado pela sua perda, passando a pensar na morte como uma espécie de redenção. Acha que vai sanar esse sentimento angustiante da culpa e acredita que merece de fato esse castigo. Então, do ponto de vista da psicanálise, existe de fato um sofrimento psíquico, mas que esse sujeito ele cria fantasias. De fato, esse sujeito não quer morrer. Tanto que Freud vai falar que o sujeito, quando ele imagina a própria morte, ele imagina como quem vê, como quem está vendo. Então, no fundo, né, inconscientemente, ele não está morto. Ele está querendo viver. Muito bem. 11 horas e 6 minutos. Você que está pela nossa transmissão, tanto no Instagram da Venturosa FM, @VenturosaFM, como no Facebook, Venturosa FM, também pela página do Daniel. Você pode usar o espaço de comentários para deixar a sua dúvida, tá certo? Para manifestar o seu pensamento sobre esse assunto. Fique à vontade. Tem uma pergunta aqui da Erivalda Cavalcante. Bom dia, Erivalda. Ela manda a pergunta para você, Socorro. Como psicóloga, quando chega um paciente na sua clínica, quando você está atendendo, quando chega uma pessoa e você identifica que realmente ela está com depressão, porque a gente já conversou aqui das outras vezes que o Daniel veio, muitas pessoas às vezes confundem uma depressão. Né? Às vezes está passando, a gente já falou aqui, Daniel, vamos ver se eu aprendi direitinho a aula, né? Se eu fiz o dever de casa. No que nós conversamos aqui nos outros assuntos, nos outros programas, foi que às vezes a pessoa está passando por uma tristeza momentânea, né? Algo está deixando a pessoa triste, mexendo com o psicológico da pessoa, e ela já automaticamente pensa, ou alguém pensa que ela está com depressão, sendo que não, é uma tristeza, é algo que pode ser trabalhado e não é sim a depressão. Mas na área da psicologia, Socorro, como é que você identifica se realmente a pessoa está com uma depressão, né? Eu sei que vai depender da pessoa, da situação que a pessoa está passando, mas como não confundir? A psicologia, ela ajuda vocês, com certeza, a identificar quando é e quando não. Então, a pergunta da Erivalda, creio que é essa, de como identificar, de como saber se realmente a pessoa está com depressão. Bem, a depressão ela é um diagnóstico, né? Então, tem que se adequar a critérios, né? Isso. A tristeza, gente, a tristeza é normal da vida, né? A tristeza é normal.
A gente passa por problemas, então a gente fica triste. É normal, é sadio estar triste quando a gente está passando por dificuldades. Agora, a tristeza prolongada, né, falta de ânimo, geralmente perda de peso, isolamento, né, às vezes é até o contrário, a pessoa tem uma elevação do humor, que é a elevação patológica do humor. Né, a depressão tem a depressão sorridente. Então, nem sempre para identificar que a pessoa está com depressão, ela necessariamente vai estar chorando. Né? Então, tem essa depressão sorridente. Isso. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, eu estou com depressão, doutor, o que é que eu faço? E o sorriso, e o mais difícil às vezes é colocar essa pessoa, situar ela no que está acontecendo na vida dela, né? Mas assim, procurar ajuda é o primeiro passo. Né? Procurar ajuda profissional. Porque aí a gente vai identificar, que às vezes não é uma depressão, mas é assim, algo que precisa assim, uma atenção a mais. Né? O trabalho psicológico está para o sofrimento. O sofrimento é do humano, né? Do sujeito. Logo, todos nós, né, nos beneficiaríamos de um processo psicoterápico, né? Mas não acontece isso. Geralmente as pessoas só procuram quando já tem um quadro psicopatológico instalado. Né? Por conta do preconceito. Por isso que esse espaço, Pedro, é muito importante que você abre para a gente estar esclarecendo, para a gente estar passando informação para a população. Né? A informação, se não é a mais importante, é uma das mais importantes ferramentas, inclusive na saúde, né, para prevenção e promoção da saúde. Exatamente. E assim, quando você fala dessa questão do preconceito, nós já apertamos muito essa tecla. Né? O preconceito com quem faz sessões com psicólogo, com psicanalista, com psiquiatra. Gente, nós precisamos saber que nós é quem precisamos gostar de nós mesmos. Valorizar o nosso bem-estar, valorizar a nossa saúde. Então, se a gente valoriza, a gente tem que procurar o que é bom para nós. Então, se estamos com algo que não está nos deixando bem, quebrar esse preconceito de que só procura o psicólogo, só procura o psiquiatra, o psicanalista, quem está. O pessoal usa o termo, fulano tá doido. Não, a gente precisa para evitar, para não ficar doido. Então a gente necessita disso. O pessoal que está entrando na live do Facebook, da rádio, meu muito obrigado pela audiência. Fiquem à vontade. Tem aqui, além da Erivalda Cavalcante, que já mandou essa pergunta, tem a Márcia Martins, a Raniele Almeida, esse pessoal que está acompanhando a gente, a Edilma Melo, nosso muito obrigado pela audiência, Elizabeth Oliveira, Aurich Alegre, o Francis Airon, Ivanice Leite. Quem participa também no nosso bate-papo aqui, continua comigo, é a Josivânia, que sempre adentra nos nossos assuntos com perguntas, às vezes repassando o que tem daí. Tem pergunta no Instagram, a gente não está conseguindo visualizar porque está lá longe o celular do Instagram, mas a gente também está... muitas pessoas no Instagram, tá? Sem dúvida. Então, o pessoal também acompanhando a nossa live no Instagram, muito obrigado. Continuando aqui, nós nos deparamos, às vezes, foi o que eu falei no começo para vocês, de dados, traz dados de que os adolescentes estão passando por isso de uma forma escandalosa. A gente não imaginávamos que uma doença como essa, vamos dizer, uma doença não, mas uma decisão de tirar a própria vida viria de, às vezes, adolescentes que estão num momento, podemos dizer, vamos dizer, um pouco complicado, mas mais feliz do ser humano, que é a época que você está com seus amigos, de namoro, e do nada a gente se depara com notícias tão alarmantes. Nos deparamos com a notícia de que jovens, adolescentes estão tirando a própria vida. Às vezes, crianças e adolescentes expressam tristeza através de desenho. Que aí eu recebi a participação de uma psicopedagoga, que eu a conheço, e é muito interessante falar, de um workshop que eu não sabia que às vezes o desenho das crianças precisam ser interpretados. Então ela participou aqui comigo e falou, olha Pedro, muito importante esse espaço que vocês estão abrindo na rádio, e como interpretar o workshop que vai ter esse Arco Verde, que é como interpretar os desenhos das crianças. Então a gente fala de criança, mas a gente fala que não é só criança que desenha. Muitos jovens, adolescentes, usam a arte de desenhar como forma de expressar os seus sentimentos. E às vezes, se um desenho está exposto a uma tristeza,
quase uma depressão, às vezes até uma depressão, e a gente vê o desenho, mas só diz que desenho triste, mas não sabe interpretar o real sentido desse desenho. Então vai ter esse workshop que no final do nosso papo eu vou falar mais sobre ele. Então é importante a gente saber interpretar. Como saber? Muitas pessoas dizem, meu Deus, eu nunca esperei de tal pessoa que ela estaria passando por uma depressão, que ela estaria tentando tirar a própria vida. Era uma pessoa tão feliz, que aí é a parte que Socorro falou, né? Da depressão sorridente, né? Então, Daniel, quando a gente fala sobre entender e tentar ajudar, como é que a gente consegue identificar numa pessoa, às vezes um vizinho, um parente, que não está bem? Como é que a gente consegue tentar ajudar as pessoas, se a gente não... Eu falo nós leigos, lógico. Então, nós leigos que não temos uma formação de psicanálise, de psicologia, psiquiatria, mas às vezes a gente consegue sim notar uma tristeza na pessoa e como tentar ajudar. E eu quero saber, creio que sim, mas é importante essa ajuda do parente, do vizinho? Com certeza. Ainda que não sendo profissional, mas a gente consegue perceber o sofrimento do outro, né? A gente consegue perceber nitidamente que o sujeito está passando por alguma angústia, né? Porque o suicida em potencial, ele é um sujeito que está mergulhado no sofrimento, como eu acabei de falar. E existem algumas maneiras de se observar como estas, né, que a própria Maria de Socorro falou, que é a alteração da rotina, do sono também, né, se está dormindo demais, está dormindo menos, a alteração no apetite, está comendo demais ou não está comendo menos, a alteração do humor, que foi o que ela citou também, né, o desânimo, o isolamento, a queda de rendimento escolar também, aí os pais podem ficar acompanhando isso também, e outra coisa, né, em caso de mutilação, que é algo que está muito vinculado, né, a automutilação com o suicídio. Precisa ficar atento à roupa, né, as jovens, crianças que andam com casacos, né, com os braços tapados, ainda que seja em tempo de calor, mas às vezes utilizam até pulseiras, muitas pulseiras coloridas para cobrir essas mutilações, né, esses cortes superficiais. Aí vem também o outro lado, né? Essa sensação de constante desamparo, a pessoa sente-se sempre desamparada, se sente desamparada, essa falta de vontade de viver, como se a vida tivesse perdido completamente o sentido, uma ausência de sentido, sendo consumida pelo vazio, que aí é o que Freud vai falar, né? Dessa volta contra esse objeto amado, né? O sujeito volta-se contra si mesmo na melancolia e nesse furo, né, que é essa falta que todo sujeito tem, todo indivíduo tem. Então o sujeito volta-se contra si mesmo e ao invés de saber lidar com a angústia, ao invés de saber lidar com o sofrimento que faz parte da vida, isso requer muita maturidade, né? Requer maturidade emocional, que a maturidade emocional é construída também com o decorrer da existência, da vivência de cada sujeito, a história desse sujeito. Mas só que hoje em dia nós estamos numa época em que não se é permitido sofrer, né? Existem falas de pare de sofrer, erga a cabeça, dê a volta por cima, seja feliz, e todo mundo quer essa felicidade plena, uma vida sem sofrimento, e não tem como. Faz parte da vida os altos e os baixos, como um batimento cardíaco. Tem aquele batimento que é para cima, outro para baixo. Então a vida tem esses altos e baixos, e tem como, mesmo não sendo profissional, tem como perceber nesses detalhes. Basta um olhar atento, uma empatia, se colocar no lugar do outro e, sobretudo, não apenas ouvir a pessoa, não apenas ouvir. Ouvir, você vai interromper a fala, você vai não dar tanta atenção ao que a pessoa está falando. A escuta é quando você permite que o outro fale sem interrupções, sem você colocar o seu ponto de vista, né? Sem colocar a sua vida no lugar do outro, mas deixar que o outro mesmo fale da sua vida, dos seus dilemas, da sua angústia. Isso todos nós podemos fazer, ter essa escuta. No pensamento dele ali, mas vamos lá. Quando tu falasse das roupas, do vestimento dos jovens,
É legal também ficar atento às redes sociais deles, devido a algumas postagens. Sim, sim, com certeza. Que dão sinais e umas indicações. Com certeza. Hoje em dia, como tem essas mídias sociais, fica mais fácil de acompanhar, né? Apesar que alguns criam até perfis falsos, né? O famoso fake, né? O perfil fake. E lá eles vão compartilhando frases deprimentes, né? Coisas angustiantes, músicas que acabam promovendo isso, ou então trechos de séries como Os 13 Porquês, né? Os 13 Porquês. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos percebeu-se que após esta série, o índice de suicídio entre adolescentes e jovens cresceu muito. Olha aí, então a importância de saber o que os seus filhos estão assistindo é importante. Então não é, muitas pessoas ignoram isso, ignoram o poder que um filme, que uma série tem. E mais, né, às vezes acaba sendo um espaço muito cômodo hoje em dia para a família. Deixar que o jovem, a criança, fique com o celular na mão, isolado. Tá no quarto, tá quietinho, tá lá. Mas aí ele pode estar de madrugada assistindo filmes de terror. Ele pode estar assistindo séries que promovem o suicídio. E aí, se os pais ficarem atentos a isso, pode perceber que existem até jogos que colocam isso como desafio. A Baleia Azul, Momo, que é assistir filmes de terror de madrugada, que traz essa sensação de pavor, Lembrando, né? que eles estão nessa fase de desafios, de se desafiar, Exato. de desafiar o outro a todo momento. Então... E aí é o que o Pedro Hélio aí falou, né? A questão dos adolescentes. A adolescência não é uma fase tão feliz assim. É meia, é altos e baixos muito grande. O sujeito, ele vivencia essa crise do ainda não, né? Do não sou e o do ainda não. Ele nem é mais aquela criança e nem é ainda um adulto. Isso. Então, aí o próprio termo, né? Adolescente, que vem do latim adolescere, que é adoecimento. Então faz parte da adolescência ansiedade, sofrimentos, é algo muito comum. Vocês estavam falando do cutting, né, que é a automutilação. Sim. Como eu falei, o fenômeno do suicídio é um fenômeno complexo, multifatorial, multicausal. O cutting, a automutilação por si só, não é que essa pessoa ela está em risco, mas ela não vai necessariamente cometer o suicídio. A finalidade da automutilação para o adolescente na verdade, calar um sofrimento maior. Eu tenho uma dor, a minha dor eu não consigo pegar. Quando eu me corto, eu consigo ver, né? Tá doendo. Por uns instantes, aquele corte, né, se sobrepõe à dor psíquica, né? Essa é a finalidade, é um meio, né? O adolescente que pratica a automutilação pode sim chegar ao suicídio, né? Mas não é uma única causa, entende? É bem complexo. Precisa sim, esse adolescente precisa sim de uma atenção. Essa questão das redes sociais, de monitorar, né? É necessário, né, os pais estarem atentos, educar. Não é fácil, educar é algo muito grande. É escola, é sociedade, é família. Mas também tem que deixar um espaço para o sujeito ser sujeito. Ele tem que ter autonomia, ele tem que aprender a desenvolver internamente essas habilidades. Eu queria te perguntar, como fazer essa abordagem, esse adolescente que a gente está vendo em risco, né? Tanto por postagens de redes sociais, tanto pela prática. Né? Como aqui a gente vai estar abordando? Se os pais podem observar, por exemplo, se estão levando no estojo algum instrumento de corte, se eles podem fazer isso ou não, se vai ser muito invasivo. Como é que a gente pode fazer essa abordagem com o adolescente? É importante que que a relação familiar seja uma relação aberta, de diálogo. O diálogo é muito importante, gente, é muito importante mesmo, né? Uma conversa, eu sempre falo, conversa não é brigar, não é eu falar alto e a outra pessoa falar mais alto, porque aí vai ser a briga de quem é que vai ser ouvido, né? E quem fala mais alto. Na verdade, né? Mas é um diálogo. Os pais têm que ter essa cultura do diálogo. Eu jogo com esses pais, vamos conversar. Aí eles cruzam os braços, lá fale. Né?
é aquela conversa que é um monólogo. Ele quer só escutar e depois ele vai... Fica intimidando, né? Isso aí, na verdade, Como é que o adolescente vai falar alguma coisa se ele já está sendo... É aquele tom já acusativo, ele já está sendo... já está passando por investigação. É uma conversa que tem base o medo, né? A intimidação e não o respeito. Respeito é diferente. E você educar para que os seus filhos lhe tenham esse respeito é difícil, realmente requer tempo. Né? Hoje em dia, os pais, as mães, que bom, né? Têm a sua ocupação, né? Cada vez mais estão ocupando lugares de trabalhos e tem essa falta de tempo, né? Só que assim, tempo, gente, é bem relativo. Né? Se você passar o dia com seu filho, mas você no celular, você no canto, ele no outro, então assim, não adiantou de nada. Às vezes... Nos afazeres domésticos, né? Em outros afazeres, exatamente. O filho ali no cantinho com o celular, você não está convivendo com ele, né? Você está ali naquele espaço, mas você não está convivendo com ele. Às vezes meia hora, mas meia hora de qualidade, onde eu chego, eu sento com meu filho, eu converso, mas assim, também não é do nada, né? Eu já tenho, isso já é na minha relação com meu filho, né? Não é algo do nada. E respondendo a sua pergunta, é importante sim o diálogo, que vocês pais já mantenham desde cedo essa relação aberta. Em relação ao suicídio, o vínculo ele é protetivo. Sobre quais vínculos eu falo? Quaisquer. Vínculos familiares, bons relacionamentos e boas relações sociais são protetivos. Um trabalho é protetivo, um vínculo de trabalho é protetivo. E o contrário, né? Vínculos fragilizados é um fator de risco. Né? Então, assim, é procurar a fonte de apoio desse adolescente. Às vezes, o adolescente não tem uma abertura tão grande com a mãe, com o pai, mas a mãe e o pai sabem que ele tem um contato maior com um colega, que eles têm um contato legal. Né? E a partir desse vínculo que a gente pode começar a inserir, né? Inserir o cuidado. Né? Faz o primeiro contato e vendo realmente o risco, o comportamento, porque assim, tem níveis, gente. Tem a ideação suicida e tem o comportamento suicida até chegar na tentativa de suicídio. Então tem um processo, não é do nada. Não é do nada. Muitas pessoas dizem, é muito comum a gente ouvir das pessoas o seguinte, do nada meu primo tirou a vida, do nada fulano se matou. E não é esse do nada. Pode ser do nada para você que não convivia com a pessoa. Pode ser do nada para você que não observava as ações da pessoa. Então quer dizer que é todo um processo. Todo um processo. E geralmente, Pedro Hélio, quem comete o suicídio, se não, na grande maioria eles expressaram verbalmente, né, vou me matar. Mas também tem as expressões que a gente chama de expressões verbais de risco, né? Não aguento mais, as pessoas seriam felizes sem mim, né? Não quero mais viver, está muito pesado, está muito difícil. Né? Essas frases é sempre aliado a um transtorno psicopatológico, a uma outra condição, até mesmo, gente, doenças crônicas, principalmente doenças crônicas que causam dor. Associadas a um transtorno psiquiátrico, é um grande fator de risco para o suicídio, né? E sem tratamento, né? A gravidade do transtorno, a gravidade e a falta de tratamento. A busca por ajuda que não foi feita, né? São 11 horas e 27 minutos, Papo de Domingo hoje falando sobre um assunto muito atual e muito triste, porque o suicídio ele está deixando muitas famílias órfãos de filhos, né? Então, muitas mães estão perdendo seus filhos, muitos pais, porque o suicídio, como você falou, não é só nos jovens, é também no adulto, é também na pessoa idosa, mas falando da atualidade, infelizmente, o foco está sendo os jovens, porque está sendo maior o número de suicídios, né? O pessoal que está acompanhando pelo Instagram, @VenturosaFM, você pode acompanhar em vídeo e áudio também pelo Facebook Venturosa FM. Juclécia Almeida Barros. A depressão sempre está associada à baixa de neurotransmissores, quase que não sai. Ela está perguntando se está associada diretamente, né, com essa baixa de neurotransmissores, que aí eu vou para minha parte leiga, que eu pergunto,
o que são esses neurotransmissores e como a dopamina, ela usou como exemplo a dopamina e a serotonina. Qual dos dois? Pode ser você, Socorro, diga aí. Está associada a essa baixa e o que são esses neurotransmissores? Sim, geralmente tem neurotransmissores específicos, que ele falou aí, né? Dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, a serotonina também, que dá aquela sensação de bem-estar. Na depressão e nos outros transtornos psicopatológicos, há uma mudança no nosso organismo. É por isso que necessita de uma intervenção medicamentosa. Ela complementa essa pergunta justamente com isso que ela disse assim, que ao ver dela, ela pensa assim, que já que, porque se assim for, penso que é apenas uma questão química e as medicações seriam suficientes. Não apenas. Ela complementou a pergunta com uma afirmação, acho que ela está pesquisando sobre o assunto. Isso. Não, qual o nome dela? Juclécia, não, é lógico que quando a gente está com depressão, a gente tem uma alteração no nosso organismo e a gente precisa dar atenção para isso. Tem a questão biológica, né? Tem a questão biológica. Inclusive, quando eu falo de transtornos psicopatológicos, inclusive um dos fatores tem a genética, né? Um dos fatores que predispõe, mas assim, como eu falei antes, né? Não tem uma etiologia, né? Uma junção de fatores, né? As nossas emoções, como a gente vive, como a gente Até porque nós não somos só biológicos, a gente vai pro social. A gente é histórico, exatamente, né? E a gente não pode nem só supervalorizar um fator, nem desvalorizar, é uma junção. Como a gente pensa, os mecanismos internos que a gente tem de lidar com frustração, inclusive vai influenciar. Se eu estou feliz, o meu organismo reage de um jeito. Se eu estou triste, o meu organismo vai reagir de outro. Então, assim, a gente não é separado, sabe? Eu costumo dizer assim, a cabeça não anda por aí sozinha, né? A gente é um ser integral e a gente precisa dar atenção para essa integralidade, né? E esses neurotransmissores que ela falou está muito relacionado com o bem-estar e com o prazer, que, lógico, na depressão essas conexões estão diminuídas, né? Tanto que os antidepressivos, eles vão justamente nesses neurotransmissores, principalmente na serotonina. Muito bem, Daniel. Exato, né? Mas é como ela falou, não apenas a questão neuroquímica, né? Além da questão neuroquímica, o sujeito pode repetir também uma dor do passado, caminhar sobre rastros de dores e aí viver uma espécie de repetição. Então, se o sujeito na infância, em algum momento, ele se sentiu abandonado, sofreu de desamparo, algo assim, então acaba que no dia a dia o sujeito vai acabar desenvolvendo relações inconscientemente que repetem aquelas situações dolorosas e faz com que o sujeito vá aumentando essa angústia. No que a angústia acaba sendo acrescida, né? Há uma alteração neuroquímica, né? Há uma alteração no sujeito, mas isso não quer dizer que apenas a medicação é o bastante. A medicação, ela trata o sintoma, né? O que o sujeito está sentindo. Então, o que é que ele está sentindo? Está se isolando, perdeu o sentido da vida, etc. Então, tantos outros sintomas. A substância, né? Essa substância vai agir nesse determinado hormônio, né? Nesse neurotransmissor, e vai fazer com que o sujeito se sinta melhor. E muitas vezes o que acontece? Por se sentir melhor, né? Aí abandona, começa a fazer o desmame por conta própria, tira a medicação por conta própria e tem uma baixa. E aí com a síndrome da descontinuidade, potencializa a angústia do sujeito, né? E mais, existem outros que fazem as duas coisas, né? O acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso e psicoterapêutico com psicólogo, psicanalista, mas aí acontece que acha que teve uma melhora, pode se chamar de falsa melhora, né? Teve uma melhora, mas não entre aspas, cura, né? Não tratou a causa. A substância, a medicação trata o sintoma.
a terapia, uma análise, vai tratar a causa. O que é que está gerando isso? O que é que está ocasionando tudo isso? Tem o fator de predisposição genética, sim, né? Pela filogenética o sujeito pode acabar desenvolvendo, que é também uma coisa que vale a pena observar. Se na família, né, houve caso de suicídio, esse sujeito, se passar por alguma angústia, tem mais predisposição a cometer o ato suicida. Mas isso não quer dizer necessariamente que todo depressivo, toda pessoa com angústia, todas essas fantasias que eu falei também da questão da morte, da culpa e etc., não quer dizer que porque o sujeito passa por isso, ele irá cometer de fato suicídio. Não. Nós somos singular. O tema é complexo exatamente por isso, porque apesar da pluralidade, né, somos uma diversidade, mas somos singular. O sujeito sente a depressão, ele não vai sentir do mesmo jeito que outro. Então, para aquele ali, ele está sentindo daquele jeito. Então, existem questões que não dá para a gente colocar. Aí é onde entra a questão do embate com o DSM, por exemplo, a psicanálise e o DSM. Diagnóstico, o Manual Diagnóstico de Saúde. De saúde, de transtornos mentais. De transtornos mentais, né? Que é porque ali há toda uma rotulação, toda uma questão de diagnóstico. E para a psicanálise não trabalha com diagnóstico, mas sim com a singularidade do sujeito. Tem uma importância essa questão de diagnóstico para a psicanálise? Tem. Mas a gente não fecha diagnóstico porque existem sujeitos que se apoiam, usam o diagnóstico como uma rotulação. Então acaba pegando esse diagnóstico e diz: eu sou assim, eu sou depressivo, eu tomo remédio, e trata a doença como se fosse uma espécie de moleta, uma doença de estimação, é a minha doença, né? E às vezes a família trata desse jeito, colocando o sujeito num espaço adoecedor, né, que potencializa ainda mais as dores do sujeito e ele adoece. Muito bem, agora são 11 horas e 35 minutos. É necessário realmente a gente abordar diversos fatores, diversas situações, porque às vezes o que para uma pessoa leva à depressão, para outra talvez já a outra pessoa tenha um psicológico melhor, né, para lidar com esses problemas. É como você falou, é o cada um, né? Cada pessoa tem um pensamento, tem um psicológico diferente. O ser humano, ele é uma subjetividade muito grande, né, para lidar com isso. Por isso que é complicado, por isso que a gente diz que é complexo, né? Agora são 11h36, Daniel e Maria do Socorro. Já a gente vai continuar com esse papo, a gente vai dar uma pausa rapidinho. Você que está em casa, se tem alguma dúvida relacionada à questão de depressão, relacionada à questão de pessoas, se você tem um histórico, né, que vocês acabaram de falar, essa questão do histórico, alguém da família já tentou tirar a própria vida, né? Então, se você tem alguma dúvida, não precisa se identificar, não necessariamente não precisa mandar o seu nome, mas você fique à vontade para participar pelo nosso WhatsApp, que é o 991314200, 991314200. Também pode usar alguma das nossas lives para fazer sua pergunta ou mandar inbox, que a gente lê a pergunta e os profissionais tentam responder aqui a sua dúvida, tá bom? Então, durante essa nossa pausa, você aproveita para mandar suas dúvidas e daqui a pouquinho, eu e os meus convidados, junto com a Josivânia, voltamos a dar continuidade a esse tema que precisa, sim, cada vez mais ser abordado, que é o suicídio. Até daqui a pouco, meus queridos convidados, a gente continua o papo já. Lembrando que o Papo de Domingo tem um oferecimento especial da JD Confecções. Na JD Confecções você encontra as melhores roupas, os melhores looks para você. Dia das Mães está chegando. Você já comprou o presente da sua? Se ainda não comprou, compre já. Na JD Confecções, aqui em Venturosa, você encontra o presente certo para a sua mãe estilosa. Lembrando que na JD Confecções, o Instagram da JD está rolando uma promoção, sorteio. Um sorteio que está rolando lá no Instagram. Você segue JD Confecções no Instagram, participa do sorteio e pode ganhar um kit do O Boticário. Então participa, @JD_Confecções_. Segue as regras e participa. JD Confecções fica aqui em Venturosa, na rua Manuel Moreno, número 10. Eu falei JD Confecções, apoiando o nosso Papo de Domingo. Agora 11 horas 38 minutos, a gente volta já.
no Facebook. A gente volta já já e também no Instagram. Até daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte.